Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Um grupo de estudantes dirigiu-se ao estande que apresentava o trabalho sob o título Condutividade Elétrica dos Materiais. Neste caso, os expositores utilizavam o circuito elétrico ilustrado na figura a seguir, tá aqui, para avaliar a capacidade de alguns materiais de conduzir ou não a corrente elétrica. Os materiais todos sólidos selecionados para o experimento foram um pedaço de grafita, ou seja, grafite, uma pedra de diamante, caramba, tá podendo, né? Cristais de cloreto de sódio, cristais de açúcar e uma pequena barra de cobre. O experimento consistia em colocar separadamente os materiais em contato simultâneo com os dois eletrodos no circuito. Então nós temos esse circuito aqui. Tá vendo que nós temos uma pilha de 6 volts, né? Elas ligadas em série. Então, nós colocaríamos qualquer um desses materiais, um pedaço de grafite, uma pedra de diamante, cristal de cloreto de sódio, cristais de açúcar e uma pequena barra de cobre. Então, nós iríamos colocar e fechando o circuito. Por exemplo, um pedaço de grafita aqui, ó, tá vendo? Eu vou fechar o circuito. Só que a grafita vai conduzir energia elétrica? Vai conduzir eletricidade? É o que a gente vai ver. Tá? Após a demonstração, os estudantes apresentaram aos expositores suas conclusões acerca dos resultados obtidos. Então vamos lá, então a gente vai ter que ler cada uma dessas informações e a gente vai discutir o que é verdadeiro e o que é falso. Tá legal? Então vamos lá. Então vamos lá. 1. Pedro admitiu ter ocorrido algum problema no teste realizado com os cristais de cloreto de sódio. Eu vou até sublinhar aqui, ó, que fica mais fácil da gente fazer a análise. Pois a lâmpada não acendeu. Ora, sendo os cristais formados por íons Na+ e Cl-, sim, o cloreto de sódio deveria conduzir a corrente elétrica? Não deveria conduzir a corrente elétrica. Aí você vai falar, mas por quê? Lembre-se, é no estado sólido. E no estado sólido, pessoal, nós temos o quê? Nós temos NaCl. Tudo bem, é formado pelo cátion sódio e Cl-, o ânion cloreto, tá bom? Só que ela só vai conduzir eletricidade se estiver ou em solução aquosa ou no estado líquido. Ou seja, fundir, a gente vai ter que aumentar a temperatura e fundir. No momento que a gente funde, ou seja, transforma sólido para líquido, eu separo os íons. Separando os íons, eu formo uma corrente elétrica. Tá? Eu formo uma corrente elétrica. Ou se eu coloco em água, que aí tem uma dissociação, onde se desprende o cátion, Na+, e o ânion cloreto, que é o Cl-, tá bom? Então, é falsa vou até colocar aqui, ó, falsa, deixa eu colocar aqui, né, que não vai caber ali, não vai dar pra ver por causa do vídeo, tá? Então, a 1 é falsa, a 1 tá errada. 2. Joana afirmou que a grafita e o diamante são feitos do mesmo elemento, o carbono. Sim. Alotropia. É só a gente lembrar desse conceito de alotropia. O que é? A gente consegue formar substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. O que está diferente ali? O rearranjo atômico, ou seja, aquele rearranjo cristalino. Eles estarão de formas diferentes, tá? No caso, o diamante, ele vai estar numa espécie bem interligado. Ele é bem duro, tá? E a grafita, ela vai ter várias camadinhas de carbono. Então, por isso que a gente consegue escrever no papel e deixar a marca ali, tá? O que acontece? Então, ó, ele fala, porém, a grafita conduz eletricidade. Sim. E o diamante não conduz. Tá certo. É verdadeiro isso aqui. Opa. É verdadeiro isso aqui. Se eu fechar o circuito aqui, pessoal, ó, com um pedaço de grafita, ela vai conduzir eletricidade. Tá legal? 3. Cristóvão afirmou que os cristais de açúcar não conduzem eletricidade, tá certo? Porém, se fossem dissolvidos em água pura, a solução resultante certamente conduziria a corrente elétrica. Não, é falsa. Então, vou até colocar falsa aqui e vamos colocar verdadeira aqui. Então, ó, por enquanto só 2 é verdadeira. 3 não é. Por quê? Quando nós colocamos açúcar, ou seja, sacarose na solução, acontece o quê? Somente a dissolução. Ela não forma íons. Sacarose, ou ali no caso açúcar, ele é um não eletrólito. Ele não sofre dissociação e nem ionização. Na realidade, sofreria ionização, mas ele não sofre, tá?
Então, não adianta ter açúcar na solução. Ela não vai conduzir eletricidade. Ainda mais no estado sólido. Se no líquido não vai conduzir, no sólido, muito menos. Tá bom? Então, não conduz. É errada. 4. Para Armando, o resultado do teste com a barra de cobre já era esperado, pois os metais que são cristais iônicos... Iônico tem que ser um metal, uma ligação entre metal com... Não, metal. Possui íons capazes de conduzir a corrente elétrica. O que ele disse é errado, porque está falando que são cristais iônicos. Não é cristal iônico. É apenas uma ligação metálica, onde só tem cobre. Ele conduziria. Mas por que conduziria elétrica? Porque nós temos um mar de elétrons, ou a nuvem de elétrons, como a gente conhece na teoria, como a gente viu. Não é bem assim. Não é cristais iônicos. Eu só tenho cobre. Por exemplo, cloreto de sódio é um composto iônico. Ele pode ser considerado um cristal iônico. Por quê? Eu tenho metal, que é o sódio, então ele é positivo, e eu tenho cloro, que é negativo, e ele é um não metal. Por conta disso que a afirmação de Armando está errada. Tá? Mas ele falou assim, ó, o resultado já era esperado, pois os metais que são cristais iônicos, não. Possui íons capazes, não são os íons. Tá? Tudo bem que é o cátion que tem a capacidade de conduzir a corrente elétrica, porém, todavia, portanto, não está livre ali. Nós temos uma nuvem de elétrons ali que a gente vai fazer a condução de eletricidade, tá certo? E 5. Laura, discordando da opinião de Joana, afirmou que a grafita é constituída de átomos de carbono? Tudo bem. Já o diamante é basicamente formado por óxido de silício. É também carbono. Óxido de silício seria areia, ou seria o vidro, tá? Sílica. O vidro mais simples, o mais comum é feito de sílica. Claro que tem outros aditivos, mas assim, basicamente é isso. Tal como o vidro, e por isso o diamante não conduz eletricidade elétrica? Não, é por causa do rearranjo molecular. No caso é atômico, né? A estrutura cristalina é diferente do diamante, tá? Como eu já havia dito aqui na 2. Tá? Não é dióxido de silício não, pelo amor de Deus, tá? Dióxido de silício é areia, sílica, literalmente o vidro que a gente conhece, tá legal? Então, apenas a 2 é a verdadeira, pessoal. Ele vai falar, ó, sobre as conclusões apresentadas, 3 estão corretas? Não, 2 estão corretas, 3 e 5? Não, só 2. 4 estão corretas, 1, 2, 2 tá certo, 3, 4 não, olha lá. 2 estão corretas, 1 e 2? Não, só 2. Então, apenas a conclusão 2 que está correta. Certo, pessoal? Um exercício bem interpretativo que leva bastante coisa, né, pra gente estudar, né? Lembrar dos conceitos totais, né? Principalmente dessa parte dos outros compostos. Tudo bem que eu acho que o cobre e o cloreto de sódio a gente poderia a sacarose, acho que o restante poderia dar um pouquinho mais de problema aí. Mas nada que a gente não consiga, claro, é só a gente lembrar e com calma que a gente consegue resolver. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se inscrevam e curtam o canal Exatamente Matemática com a professora Dinan. Tá ficando show de bola lá, dá essa força aí pra gente, que em 2024 os canais Exatamente virá com bastante novidade aí. Tá certo, pessoal? E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!